realmente fácil derrotar ele. Em seguida ele foi pro norte. Ele estava tentando derrotar um boss tipo uma tartaruga gigante. Ela lançava vários ataques em direção ao Prota, mas ele conseguia desviar. Ele consegue nocautear aquele monstro, cortando seu pescoço, conseguindo mais uma habilidade. E por assim em diante, ele vai matando todos os monstros de todas as áreas. Mas depois de um tempo, enquanto ele estava andando no céu procurando algum monstro para matar, ele para em um local desconhecido. Ele estava procurando algum outro tipo de monstro escondido ali, e ele acaba se apoiando na terra. Mas quando ele vê que não tinha nenhum, ele decide sair, mas ele acaba ficando preso naquela área. Mas toda habilidade que ele usa é absorvida pelo aquele chão, o incapacitando de voar ou fugir. Depois de vários dias ele estava já sabendo que ia murchar ali, sem ninguém ajudá-lo. E ele estava torcendo para alguém, qualquer um pegasse, até um Goblin poderia. Do outro lado, aquela carroça que estava transportando aqueles escravos acaba sendo atacada por um tipo de lobo gigante de 2 cabeças. E o dono deles ordenam eles a tentar parar aquele monstro. E como ele tinha ordenado que nenhum era para correr, eles não conseguiam porque eles estavam com coleiras. Eles acabam sendo brutalmente atacados por aquele monstro. A garota tentava fugir, mas não conseguia. A garota pega um taco que estava no chão e tenta atacar aquele monstro, mas nada funciona. E ela estava pensando que iria morrer daquele jeito. E ela escuta uma voz, falando para usá-lo. Ela olha para o lado e vê a espada, que no caso era o Prota. Ela pega ele e ele fala que iria dar poder a ela. E ela consegue escutá-lo. Ele diz a ela para puxá-lo rápido, pois o monstro estava indo na direção deles. Mas a garota não consegue, pois estava muito pesada a espada. E ela finalmente consegue, desviando do ataque daquele monstro. Ela diz que a espada era muito bonita e o Prota agradece, já que era ele. E ela fala que conseguiria lutar um pouco. Ele consegue ver os status dela. A voz do sistema aparece que o portador foi reconhecido, dando algumas habilidades para ele também. O Prota fala para ela que iria ajudá-la a ficar muito forte. E ela avança no monstro, desferindo vários ataques. Ela consegue desviar de alguns, cortando a sua perna, bloqueando todos os seus ataques, cortando todas as suas garras como se fossem papéis. E ela vai em direção ao monstro novamente, mirando no seu peito, acertando e cortando ele. Ela fica bastante aliviada por não ter sido comida por aquele monstro. E ela diz obrigado à espada. E quando ela iria colocá-lo, ele fala se ela não poderia levá-lo com ela, pois se ela colocasse de volta ali, ele iria ficar preso novamente. Aquele homem dono dos escravos aparece novamente. Aquele cara acaba pedindo a espada e fala pra ela não se mover. E ela não consegue, pois a coleira ativa. Mas o Prota acaba usando uma telecinese e quebrando seus ossinhos. E o Prota também quebra a coleira da garota. E ela percebe que ela estava livre. O Prota fala pra ela se acalmar. E ela diz que estava muito calma. Ela pede muito obrigado a ele, pois sem ele, ela não conseguiria fugir. Ela diz que se sentiria honrada em ser a sua portadora. E acaba aceitando. E ela fala que gostaria de evoluir, pois era um desejo dos seus pais que nunca foram capazes de realizar. E o Prota concorda, pois era muito nobre o pensamento dela. Ele acaba perguntando o nome dela, mas ela não sabia. E ela diz que antes dela ser escravizada, o nome dela era Fran. E o Prota fala que então o nome dela seria Fran mesmo. E ela diz que o nome do Prota seria Mestre, já que ele prometeu deixá-la forte. E de repente, aquele sistema fala que o nome do Prota foi definido para Mestre. Ele fica desesperado porque ele nem tinha concordado, mas após ver que a garota estava meio triste, ele fala que era um ótimo nome. A Fran acaba avistando vários goblins, e eles estavam segurando um coelho. Ela começa a cortar um por um, finalizando todos. Depois de um tempo, ela está limpando a espada, e o Prota percebe que ela era muito carinhosa, e ele acaba chorando. E ele está prometendo ser a espada mais forte para ela. De repente, ela acaba olhando para um lado e correndo em direção a ele. E o Prota pergunta o que ela estava fazendo. Do outro lado, tem vários goblins cercando aquela carroça. Mas a Fran acaba chegando e derrotando vários goblins. Depois de um tempo, um daqueles soldados acaba agradecendo a ajuda dela. Aquele soldado fala que estava indo para a cidade, e toda ajuda era bom. Enquanto eles estão indo para a cidade, ele comenta que a quantidade de monstros aumentou muito ultimamente. Ele fala que ela deveria ser um Rank E, pelas suas habilidades, mas ela nem sabe ao menos o que era um Rank E. E ele explica para ela que todos os aventureiros começam no Rank G, subindo até para o S. Ela fica impressionada, e ela fala que iria se tornar um aventureiro, perguntando para aquele soldado se ela poderia se tornar um. E ele explica que ela precisaria primeiro chegar na cidade e se registrar. Mas um homem cachorro que estava na carroça fala que aquilo era tolice, e acaba até discriminando ela por ela ser uma raça de gato. Um Goblin Mago estava fazendo algum tipo de feitiço, fazendo com que os goblins que estavam ao redor sejam mutados. Depois de um tempo eles estavam chegando na cidade,
e aquele soldado fala que iria cobrir a taxa de entrada deles. Após um tempo, eles estavam andando na cidade e acaba passando dois homens falando que ela estava segurando a espada, zoando ela pelo fato dela ser só uma garota gato. O prota fala que o pessoal da cidade tem diversas armas